Final 30. Os reis não participam. Torre contra 2 peões. É uma posição que muitas vezes acontece, né? Vamos supor que nesta posição anteriormente as brancas tinham uma torre e ela sacrificou contra 2 peões das negras, e já planejando ganhar, coroando os 2 peões. A pergunta é: quando é que 2 peões são mais fortes que uma torre, no qual a torre não consegue parar? Qual que é o plano para parar os peões? Se você saber isso, você vai ter possibilidades de ganhar muitas vezes o jogo. Vamos ver. Na luta da torre contra mais de um peão, também é muito frequente, porém as possibilidades se multiplicam. O caso mais interessante é a luta contra 2 peões ligados, e é útil conhecer algumas posições nas que se dão procedimentos típicos. Eu acho que é muito útil, porque vai acontecer em muitas das suas partidas esse tipo de posição, onde você vai lutar contra, ou você vai tentar chegar na posição para ganhar com os 2 peões ligados. Em geral, a maioria dos jogadores tende a dar muito valor à força dos peões, e por esse motivo avaliam mal algumas posições. Os recursos da torre estão muito ocultos. Os peões simplesmente avançam, porém são muitos e merece a pena observá-los bem. Na luta de torre contra 2 peões ligados, podemos distinguir 3 casos interessantes. Primeiro, os reis não participam. Segundo, os 2 reis participam. E terceiro, só o rei do bando fraco participa. Cada um desses casos tem algumas características especiais. O quarto caso possível, o rei forte participe e o fraco não, é demasiado óbvio. Nesse final 30, os reis não participam. A torre por trás. Quando os reis não participam, a torre pode capturar os peões, exceto se ambos estiverem muito avançados. Esta é a posição. Nessa posição, quando os reis não participam, se os brancos jogam, ganham. Se não, perde. Não há final médio. O método é fácil nos 2 casos. B6. Se em vez de B6 fosse jogado torre A1, fosse a vez das negras, né? Aí então torre A1, B6, torre toma 6, B7, torre B6, dama 8, torre B8. E se em vez de B6 for jogado A7, torre A1, B6, e as brancas também ganham.
Então B6, torre B1, A7, e as brancas ganham também. Se jogarem as negras, ganham aplicando o seguinte plano: colocar a torre atrás do peão avançado. Então, presta atenção. Colocar a torre atrás do peão avançado. Qual é o peão avançado? Esse aqui, ó. Esse está atrasado. Esse está avançado. Que seria torre A1, e depois atacar o outro peão e capturar ambos. Torre A1, rei G3, torre A5 e ganho. Se torre B1, A7. Se torre F6, A7. Torre A1, rei G3, torre A5 ganha. A conclusão: dois peões unidos na sexta ganham uma torre, e também um na sétima e outro na quinta. Se os peões estão mais atrás, a torre se situa por trás do mais adiantado e então os captura, né? Então vamos guardar esta manobra. Torre A1, torre A1, né? Torre A1 se coloca atrás do peão mais adiantado, né? E depois se coloca atacando os dois peões ao mesmo tempo.